Rita, Deus abençoe. De forma especial, poderosa a todos os obreiros dessa casa, Deus abençoe. Editais também. Raul, Deus abençoe. Muito obrigado por esse convite. Eu falei com ele, que pena que eu não vou poder ficar até mais tarde, porque sair daqui eu já vou para outro lugar ministrar daqui a pouco também. Mas é isso aí, a obra de Deus, sempre estamos firmes aí para adorar o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Me ajude nesse pouco tempo, porque eu creio que Deus quer falar conosco ainda. Amém? Versículo 1 do capítulo 37 de Ezequiel. Então veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me colocou, ou me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e os que eram muito numerosos sobre a face do vale estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? E disse eu: Senhor Jeová, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 7. Versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que viva. Versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e numeroso. Amém? Se aceite exaltando a Jesus, que ele merece. Deus da glória. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós fazemos a leitura de um dos livros mais pregados da Bíblia Sagrada. Haja vista Ezequiel seja um jovem que futuramente se tornaria um sacerdote, segundo a tradição dos judeus, dando seguimento ao crescimento, ensinamento pelo qual o seu pai Buzi te encaminhava para ser seu sucessor. Embora isso aconteça, nós podemos perceber que era normal os seus sacerdotes, os homens da casa, pegarem os seus filhos, colocassem em um lugar estabelecido para o ensino, ou certamente ao lugar do preparo pela qual ele se tornaria futuramente um sacerdote. Ao exemplo, nós temos o profeta Jeremias. Jeremias, ele estava na terra de Anatote, juntamente com Ilquias, seu pai. Observe que neste preparo é aí que vem o Senhor e traz a palavra a Jeremias, dizendo: eu te escolhi e as nações te dei por profeta, ainda dentro do ventre da sua mãe. A intenção do pai em colocar o seu filho para ser sacerdote é trazendo em mente a ele o conceito pela qual Deus já havia estabelecido e estava escrito desde o livro do Êxodo, que a nação araônica, os sacerdotes, esta seria eterna. Porém, ao entendimento original daquele texto ali, observa-se que a tradição de sacerdote ou sumo sacerdote seria eterna, esta aliança, devido à situação pela qual Deus o prometeu a respeito da ordem de Melquisedeque, porém, sendo Jesus Cristo sacerdote eterno.
observamos que a preparação do pai em levar o seu filho para se tornar sacerdote, isto parte do ponto de princípios familiar e da casa, uma intenção de guardar os mandamentos, preceitos praticados de Deus, e nisto também exercer as leis que era estabelecida, conhecida esta no livro de Levítico. Porém, toda a preparação que acontece, estes jovens, eles chegariam um tempo em que eles sairiam do lugar de preparo e partiria para o templo central da sua cidade para começar a exercer o ofício. Neste tempo nós temos Ezequiel, um profeta que está em estado de cativeiro. E o capítulo 1 de Ezequiel, ele traz uma revelação profética, ou conhecida visão transcendental dos céus. Porém, aqui há uma revelação especial, pois neste capítulo 1, a primeira coisa que você vai observar Ezequiel dizer é: estava eu assentado à beira do rio Quebar e tive visões de Deus. Quando ele diz que teve visões de Deus, a visão que Ezequiel tem, ela traz uma revelação no sentido futuro, pela qual se acontecerá nos primeiros 4 livros da Bíblia, que são os evangelhos, que traduz como a biografia de Jesus Cristo. Perceba que quando ele tem esta visão, a visão voltada aos querubins, essa representação da sua visão mostra que há um manifestar da glória de Deus sobre a vida de Ezequiel. A primeira intenção de Deus em trazer Ezequiel esta visão é mostrar para ele que a sua chamada será uma chamada diferenciada de alguns que se intitulam chamados. Quando Deus separa Ezequiel, a primeira coisa que você percebe é que ele está em estado de cativeiro. Então Deus, quando traz a Ezequiel em estado de cativeiro estas visões, ele diz: eu tive visões de Deus. A face dos querubins são representada em 4 faces. Cada uma olha para um lado, representando estes querubins os evangelhos de Jesus. Isto você vê que na face de leão você tem o livro de Mateus, na face de boi você tem o livro de Marcos, na face de homem você tem o livro de Lucas, e na face de águia você tem o evangelho de João. Perceba que quando parte disto aqui, ele tem esta revelação especial. Só que agora, perceba uma coisa, ele vai ter outra visão voltada às rodas. Nisto há um manifestar da glória de Deus. Os céus se abriram, Ezequiel diz que há um resplendor no céu. Esse resplendor que está sobre o céu, ele diz que reluz com muito forte brilho. Aqui você pode perceber uma coisa, é que nesta ação da visão e neste chamado arrebatamento de sentidos é que ele se prostra aos pés de Deus, ele cai. É por isso que quando começa o capítulo 2 de Ezequiel, você vai ver Deus chamando Ezequiel e dizendo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. É porque a glória que era manifestada não dava para Ezequiel permanecer de pé diante da glória dele. Você lembra quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou passar, porque Moisés pedia: mostra-me tua glória. Deus diz: eu passo, porém tu fica atrás da fenda, da pedra. Quando Deus passa, numa expressão da sombra de Deus passando, Moisés está atrás da pedra, mas Moisés não tem condição de virar para olhar a Deus, porque somente no passar de Deus e ele está escondido sobre a pedra, coberto sobre a pedra. Ali, perceba uma coisa, que Moisés, ao descer do monte para ir ter com os irmãos, a primeira coisa que Arão faz é olhar para Moisés e dizer: Moisés, o seu rosto está resplandecente, porque quando a glória de Deus é manifesta, a primeira coisa que faz acontecer é uma transformação sobre nossa vida. Se a glória de Deus está manifesta aqui, eu posso dizer uma coisa para você com visão bíblica e profética, é que transformação de Deus já está acontecendo neste lugar aqui esta tarde. Será que eu fui primeiro a ser alvo desta transformação?
transformação. Será que tem um segundo que foi alvo desta transformação? Quando a glória de Deus, o calor de Deus se manifestar, a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Você não será mais a mesma, porque a glória dele, ele está dizendo: eu vou te derrubar para fazer você entender que aos meus pés é necessário. Deus chama o profeta Ezequiel, e o período é período de fraqueza. Os sacerdotes corromperam a adoração. O povo está perdido neste período de cativeiro. Não tem ministério de sacerdote. Perceba uma coisa: que o que faz o povo receber o perdão de pecado era o sacrifício que eles levavam, ritual, lei. Eles levavam o sacrifício, o sacerdote matava o novilho cevado sem defeito, e aí no aspergimento do sangue havia a purificação, o sacrifício que acontecia. Só que não tem altar para receber sacrifício, porque está em cativeiro. Os sacerdotes que têm conhecimento da lei de Deus não exercem. Só que Deus disse a Ezequiel: ainda que haja sarças e espinhos, não tenho as suas palavras. Deus está dizendo: Ezequiel, eu vou te colocar no meio de um povo rebelde. Ezequiel pega um dos piores períodos para ser profeta. Se eu fosse ele, eu diria para Deus: não quero. Mas profeta não se ordena, ele é direcionado por Deus. Quando ele vai exercer este ministério neste tempo, perceba, a fraqueza espiritual é nítida. Porém, o seu nome há uma derivação, separação, que é a palavra Ezer, que quer dizer força, e é traduzido do hebraico, que quer dizer Yahvé ou Deus. Então ele estava dizendo: eu sou o Deus que dá força. Deus disse a Ezequiel que tamanha era a situação, que quando ele chama, o capítulo 22, o verso 30, ele diz: Ezequiel, caso é tão estreito que eu busquei entre eles um homem para que se colocasse na brecha e tapasse o muro, eu não achei. Deus mostrou a Ezequiel os pecados do povo. Se você ler Ezequiel capítulo 8, Deus vai mostrar e levar ele, Espírito, e mostrar os pecados praticados. Veja que Deus chama ele no capítulo 12 e ele descreve o cativeiro, prepara a bagagem, ele vai, e Deus mostra tudo que há de suceder. Porém, no capítulo 10, quando há uma revelação novamente da glória de Deus, ficaria a expressão que era voltada mais uma vez no sentido da segunda manifestação. É Deus dizendo que ele tem desejo de restauração com este povo. Só que esta restauração só acontece com a base do livro, que é o capítulo 37. Se você ler Ezequiel e não ler o capítulo 37, eu digo para você: tu perdeu a leitura do livro. Porque capítulo 37 é um livro, um texto, um capítulo que trata todo o resumo de restauração de Deus com o seu povo. Foi por isso que quando, desde o capítulo 36, ele já haveria dado sinais por meio da sua palavra, e mostrando acerca desta morte espiritual que aconteceu. Porém, quando ele é pego pelo Senhor, no capítulo 37, e ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e este me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Perceba uma coisa: a primeira coisa que Deus faz é colocar ele no meio do vale. É Deus envolvendo ele no meio da situação. A morte, para a tradição aqui, é sinal de tristeza. Porém, uma morte em tamanho estado de carnificina como esta mostra a vergonha da nação. Um exército fraco, um povo de mãos fraquejadas. Porém, Deus coloca ele no meio do vale. Perceba uma coisa: é que depois que Deus coloca ele no meio do vale, ele faz ele andar ao redor do vale. Quando Deus coloca ele para andar ao redor
Quando ele anda ao redor, é Deus te mostrando a ele o pior estado que estava a sua nação. Porém, a visão não tem sentido somente em estado natural. Deus tem uma linguagem espiritual para Ezequiel. Ezequiel, este povo aí é o povo que é escolhido meu. Esta nação, ele diz no versículo 11, é toda a casa de Israel. Perceba uma coisa, é que quando ele anda ao redor, Deus vai chamar o profeta e ele vai dizer ao profeta, ou perguntar: Ezequiel, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel vai dizer: tu sabes, Senhor. Porque Ezequiel está dizendo: tu sabes. Porque Ezequiel entende que somente Deus pode fazer todas as coisas. Se fosse eu, uma visão natural diria: não tem mais jeito para esse povo. Se fosse Ezequiel em estado natural, talvez ele dissesse: não tem como acontecer mais nada. Talvez ele perguntaria para Deus: por que é que o Senhor me coloca no meio desta situação? Mas Deus está dando um sinal para Ezequiel. Quando Ezequiel diz: tu sabes, Ezequiel está lançando sobre Deus a responsabilidade e dizendo: tu tem o poder para fazer, oh glórias, tu tem poder para levantar, tu tem poder para operar. O que é que isso está querendo dizer? É que quando Ezequiel diz para Deus: tu sabes, perceba uma coisa, é que Deus vai dar na ordem a ele e dizer: profetiza, Ezequiel, a estes ossos. Segura. Quando ele diz profetiza aos ossos, a primeira coisa que você percebe é que ele vai ter três estados do sentido da sua profecia. O primeiro é profetizar aos ossos. Está aí. Quando ele vai profetizar, Deus vai promover uma restauração no meio do povo. Aí você está se perguntando: o que é que isso tem a ver com a adoração? Você vai entender, porque a restauração de Deus aqui tem o seu propósito, é que o povo parou, perdeu a essência da adoração. Porém, Deus vai devolver, mas para devolver esta adoração, este povo precisa passar por estes estágios, esses três processos. E Deus vai enviar a Ezequiel o primeiro, para quê? Para profetizar, porque somente para ressuscitar quem está com a adoração morta, perdida e destruída, somente uma coisa pode trazer essa adoração de volta, que é palavra de Deus. Palavra de Deus. Olha o primeiro estado da profecia: profetiza aos ossos. Quando ele profetiza, perceba uma coisa, ele vai observar e ele vai dizer: porém tendões sobre eles, porém carne sobre eles, porém pele sobre eles, sobre ele estenderei, aleluia, a pele. Ou seja, é um revestimento em processos. É Deus dizendo: eu estou reconstruindo a minha nação. Quando ele entra nesse estágio, Ezequiel disse: eu profetizei. Enquanto eu profetizava, eu escutei um barulho no meio do povo. Só que uma coisa acontece, é que quando ele profetiza, ele diz: houve um reboliço. Esse reboliço, esse barulho que Ezequiel escuta, ele vai dizer, é que um vento veio sobre este povo. Só que este vento aqui está ligado a uma ação de Deus, porque quando ele profetiza, a palavra que ele libera está começando a gerar efeito. Quando você começar a profetizar, Deus está dizendo: vai começar a ter efeito. Quando você começar a abrir a boca, você vai começar a ver que vai ter efeito. Ele está dizendo: não deixe de profetizar, porque quando você abre a boca para profetizar, tem reboliço de Deus acontecendo, tem barulho de Deus. Deus está dizendo: eu estou dando autoridade
segunda vez que ele profetiza, e está escrito na sua Bíblia, ele diz: eu profetizei, porém não havia neles espírito. Só que se você ler aí Ezequiel 37, espírito aí está com E minúsculo, que é uma palavra voltada ao hebraico que quer dizer ruach, que é o espírito, o mesmo que Deus soprou no homem quando ele formou o homem do pó da terra, espírito de vida. Porém, quando este espírito é soprado, Ezequiel diz: não havia neles espírito, houve reboliço, houve ruído, os ossos se juntaram, porém não se levanta. Ele diz: vou profetizar de novo, porque ele me deu uma ordem. Quando ele profetiza de novo, aí ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Só que uma coisa que eu acho lindo aqui é que dentro deste texto aqui, você não vai ver ação de diabo, de Satanás, nem de demônio, porque espírito com E minúsculo na Bíblia, a depender do cenário do texto e da exegese, complica nisso aqui, é que muitos entendem como espírito imundo, muitas das vezes não é, e o capítulo 37 mostra isso, que aqui é espírito do homem, ou espírito de vida. Porém, quando todo este processo acontece, ele vai profetizar, quando ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. O que é que ele quer dizer? A visão do capítulo 1, que ele via quatro rodas, que rodava uma para cada lado, e cada roda daquela representa uma expressão do evangelho aos quatro cantos da terra. Ele está dizendo: este evangelho que tem um vento de poder vai ter que soprar. Só que ele está dizendo: o espírito de vida vai entrar dentro deste povo. Quando este espírito de vida volta para dentro deste povo, ele está querendo dizer: agora vocês têm motivo para adorar. Porém, ainda não é o final. Sabe por que não é o final? Porque quando ele profetiza, olha o que é que ele vai dizer: e entrou neles o Espírito, e se levantou um exército sobremodo grande e numeroso. Ou seja, a restauração de Deus já está acontecendo. Mas o que eu mais gosto é que quando ele profetiza, Deus faz tudo acontecer, mas o principal não poderia ficar de fora. Ezequiel 37:14, se você ler, vai estar escrito aí: eu porei em vós o meu espírito. Espírito aí com E maiúsculo é Espírito de Deus, é Espírito de graça. Ele está dizendo: eu já te dei motivos para você me adorar, eu já te coloquei de pé, eu já te tirei do chão. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui: eu coloquei alguns Ezequiéis no meio do vale, e no vale onde não tinha adoração, muitos morreram, muitos pararam, muitos estagnaram. Mas Deus está dizendo esta noite: é noite de eu devolver para você fôlego, para você me adorar, fôlego, porque o Espírito ele está soprando em alguém aqui. Aí Deus disse: eu porei o meu Espírito em vós, em vós. Eu vou para a Bíblia. Deus disse através de Joel: chegará aqui no fim dos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele disse: os velhos sonharão, os mancebos terão visões, e os jovens profetizarão. É isso aí, é se cumprindo o dia de Pentecoste. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Ele disse: de repente veio do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Eu posso dizer para você: Deus está soprando o vento do Espírito aqui nessa tarde. Está soprando o vento do Espírito aqui nessa tarde. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão da tua pai, diga para ele: se prepara, porque o vento do Espírito vai soprar na tua vida, vai soprar na tua casa, vai soprar. Deus vai te dar motivos para adorar. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra. Pergunta para o teu irmão: tu está sentindo ele soprando aqui? Tu está sentindo ele soprando aqui? Tu está sentindo ele? Deixa ele soprar na tua vida, deixa ele soprar
motivos para adorar. Eu estou te dando motivos para adorar. Fique de pé com seu irmão aí, por gentileza. Quando o vento do Espírito começa a soprar, as coisas não permanecem do mesmo jeito. Sabe por que a importância de Deus levantar um exército forte? Foi necessário Deus fazer uma ação espiritual. Porque para crente pentecostais como nós somos, coisa natural para a gente não importa. O que nós queremos é ver o espiritual acontecer. E para o espiritual acontecer, a gente tem que estar atento, porque o vento do Espírito está soprando a todo momento. Aí tem alguém, ai Jesus, meu Deus, tem alguém que precisa receber uma alerta de Deus. Lembra do vento quando soprou no barco que o discípulo estava? O discípulo dizia: mestre, nós vamos perecer. Mestre, Jesus levantou e disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Vou mais pesado ainda, Deus está descendo aqui. Lembra quando Jonas pegou, comprou a passagem, desceu para dentro do navio, se escondeu no porão, aí Deus foi e permitiu um grande temporal, um grande vento. Só que um vento que veio sobre o navio que Jonas estava, faz todo mundo tirar a bagagem que está dentro do navio. Joga no mar, joga no mar, joga tudo que tem do navio no mar, mas não cessa. Aí alguém chega para Jonas e diz: olha teu Deus aí, para ver o que está acontecendo. Jonas diz: me joga no mar, talvez isso se acalme. As coisas só vai se acalmar quando Deus vê a atitude de Jonas. Quando Deus permite o vento soprar naquele navio, perceba uma coisa: aí são conhecidos como os ventos contrários. É vento que vem para tirar. Foi o vento que bateu na vida de Jó, veio tirando tudo que já tinha. Tira filhos, tira bens, mas não tira a fidelidade de Jó. Lembra quando o apóstolo Paulo ele estava embarcando para a Itália, para a ilha de Malta? De repente um vento vai soprar, só que este vento que vai soprar é revelado